Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Felipe MacGregor. Além de mim, o meu grupo é composto pelo Felipe Machado, pelo Igor Dias e pela Letícia Lopes e pelo Márcio Maciel. Nós somos acadêmicos de Engenharia de Produção na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na UFMS. E essa matéria é de eletricidade, ministrada pelo professor Josivaldo Godoy. Bom, nós iremos abordar nessa apresentação o tema de geração e distribuição de energia em edifícios inteligentes. Nós iremos abordar os seguintes tópicos: contexto histórico da eletricidade, redes elétricas inteligentes, evolução do consumo de energia, edificações inteligentes, aplicação prática, rapidinho, só para reforçar o que foi apresentado, o conteúdo, e a conclusão. Bom, o contexto histórico. A eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica. Esses incluem muitos fenômenos facilmente reconhecíveis, tais como os relâmpagos, a eletricidade estática e correntes elétricas em fios elétricos. Tudo isso que a gente já vivencia em nosso cotidiano, né? Fenômenos elétricos já são observados desde a antiguidade. Com o passar do tempo, a humanidade dominou a prática de gerar e distribuir essa energia elétrica. Bom, começando na pré-história, né, onde os humanos da antiguidade se observavam os raios e já notavam que ali se tinha alguma forma de uma energia desconhecida, que eles até atribuíam a mitologias e tudo mais, mas que com o passar do tempo foi se desenvolvendo a ciência e tomando conhecimento a respeito. Também teve o trovão do Nilo, onde os egípcios observavam um peixe como uma enguia elétrica que tinha essa mesma característica de se gerar uma espécie de energia em volta do seu corpo. Então, eles já observavam esse aspecto fisiológico desse peixe e percebiam junto uma forma de energia. O efeito âmbar também, um experimento feito por Tales de Mileto, onde ele pegou nada mais, nada menos que um âmbar mesmo, que é apenas um fóssil com uma camada de resina formada por ações naturais, né, do meio ambiente, e ele esfregou essa pedra de âmbar num cobertor, numa manta de lã. E depois disso ele observou que conseguia atrair uma energia, que no caso é energia estática, penas, como mostra aí na imagem, que podemos ver, penas, palhas e algumas pequenos objetos, pequenas coisas leves e bem pequenas também. Depois disso, nós temos a pilha voltaica, que é essa da terceira imagem, à direita, onde se fizeram um experimento em que empilharam placas de cobre e de zinco intercaladas por um feltro que foi submerso em uma água com sal. E com isso eles observaram que ali gerava uma reação química. Eles então colocaram um fio em cada extremidade e notou-se que ali se gerava uma energia. Então eles determinaram que se gerava uma energia pelas reações que ali estavam ocorrendo. De um ponto era positivo e do outro era negativo, e foi assim que se surgiu o termo de polo positivo e polo negativo. Depois disso se evoluiu esse conhecimento da pilha e geração de energia e se gerou a corrente elétrica contínua. E, em seguida, com mais desenvolvimento, se gerou a corrente alternada, que viram que ela era muito mais eficiente do que a corrente elétrica e era muito melhor para a sociedade e para todos os ambientes residenciais. Bom, e vamos falar agora sobre as redes elétricas inteligentes. Mas para eu falar um pouco sobre redes elétricas inteligentes, eu preciso voltar para a rede elétrica convencional. E nada mais é do que a rede que a gente tem na nossa casa e nos nossos ambientes e todas as construções. Na verdade, a rede elétrica convencional que a gente vivencia, ela é ultrapassada já e ela é extremamente dependente. O que isso quer dizer? Que ela depende apenas de uma fonte geradora de energia. Ou seja, se acontecer algum problema na rede, a gente fica sem luz, sem energia, até que esse problema seja resolvido.
o que algumas vezes podem durar minutos, segundos, horas, em alguns casos extremos até dias. Além disso, o formato de medição de consumo dessa energia que utilizamos nem sempre é justo com o consumidor final, que somos nós, os clientes, já que com medidores defasados, que são os analógicos, e um batalhão de pessoas passando de casa em casa para a coleta de dados, que são os prestadores de serviços da rede elétrica, da empresa fornecedora, né? A probabilidade de erros é grande. Ou seja, ele pode fazer algum erro de medição, algum erro de análise ali, e está suscetível a erros humanos, não é mesmo? Onde a famosa frase, errar é humano. Então, sempre se acontece erros quando se envolvem muitos humanos, e nesse caso, o batalhão de pessoas que são os fiscais da companhia elétrica, fica muito suscetível a erros, e junto a isso, os medidores defasados, que são os analógicos, agora já alguns digitais, mas em muitos casos ainda o analógico, que pode ter algum problema de funcionamento, algum problema de marcação, e isso acarretar num problema para o consumidor final, que irá acabar pagando mais por essa má marcação do próprio equipamento deles, né? Frente a isso, alguns problemas são vivenciados com certa frequência no modelo convencional de geração e distribuição de energia, que é o que nós passamos. Frequentes blackouts, como podemos ver aí, essa cidade gigantesca sofrendo um blackout, ou seja, acabando a energia e ficando totalmente no escuro. Problemas no armazenamento de energia, limitações no sistema de geração e falhas de equipamento. Esses são os problemas mais notáveis desse modelo. A IBM, a empresa americana, ela fez uma pesquisa no Brasil e chegou aos seguintes resultados, de que no Brasil, entre a produção, o armazenamento e a transmissão dessa energia para os consumidores, se tem uma perda de 14% de toda essa energia que foi gerada, o que é um número muito significante para parâmetros atuais, não é mesmo? Continuando agora sobre as redes elétricas inteligentes. As redes elétricas inteligentes surgiram a partir dessas deficiências do modelo convencional, que nós vivenciamos. Então, as smart grids, ou redes elétricas inteligentes, por assim dizer, trazem uma mudança de paradigma para o setor de energia elétrica. As redes de energia elétricas, buscam otimizar produção, distribuição e consumo de energia, viabilizando a entrada de novos fornecedores e consumidores na rede, com aprimoramentos significativos em monitoramento, gestão, automação e qualidade da energia oferecida, por meio de uma rede elétrica caracterizada pelo uso intensivo de tecnologias da informação. O que isso quer dizer? As redes elétricas inteligentes, elas usam muitos bancos de dados de Big Data, internet das coisas, tecnologias da informação, para agregarem na sua geração de energia e distribuição, deixando um sistema muito mais eficiente e muito mais atraente para o consumidor, sendo ele residencial ou industrial, que é o que mais atrai, pois uma indústria parada são milhões de dinheiro sendo perdidos. Como podemos ver aí nessa pequena simulação, onde se tem várias redes interligadas de fornecimento de energia, como painéis solares, eólica, energia convencional, usinas, e também interligadas à rede doméstica e comercial. As redes elétricas inteligentes, elas incorporam diferentes fontes de energia na rede, em especial fontes geradoras descentralizadas, para não manter aquele padrão da convencional de somente um fluxo de energia, que pode acarretar em um problema e acarreta o problema para toda a linha conseguinte, né? Fontes são renováveis e intermitentes, e de introduzir novos consumidores, tais como os veículos elétricos, além da importância de melhorar a eficiência e o próprio dimensionamento da rede. O que isso quer dizer? A rede elétrica inteligente, ou as smart grids, elas são muito convincentes sobre o assunto de sustentabilidade. Eles têm um grande foco em energias renováveis e energias sustentáveis para conseguir evoluir com a energia, trazendo uma energia mais eficiente, com uma melhor produção, melhor distribuição, sem perdas e sem blackout, sem problemas para o consumidor final, e junto a isso, ainda estar de bem-estar com o planeta, né? Pois diminui muito a emissão de CO2
e são fontes renováveis que já estão naturais para o nosso consumo, como o sol, o vento. Alguns dos benefícios notáveis da implementação das smart grids, as redes elétricas inteligentes, são confiabilidade, eficiência, flexibilidade e o desenvolvimento sustentável. Junto a isso, as redes elétricas inteligentes utilizam a internet das coisas para um funcionamento mais dinâmico e eficiente. Como eu disse, a rede, além de ser mais eficiente, ter uma melhor geração, uma melhor distribuição e ser muito mais atraente para o cliente, pois quando se falta energia em algum dos fornecedores, os outros todos estão te abastecendo, você ficando sempre abastecido com energia. Então, a internet das coisas vem para agregar isso. Quando houver um problema, ela sabe aonde que ela tem que fazer a correção e o desvio da energia para sempre continuar mantendo alimentado esse cliente final e não tendo nenhum problema, entre outras coisas que a internet das coisas agregam nesse sistema de redes inteligentes. Aí é um modelo simplificado, uma ilustração dessas redes elétricas inteligentes, que são mais conhecidas como Smart Grid. Nós podemos ver que nos extremos do plano cartesiano, nós conseguimos ver que tem as placas solares, aerogeradores, que são a energia eólica, usinas nucleares, usinas termoelétricas, também caberia usinas hidroelétricas, que são de fontes renováveis e bem mais sustentáveis do que as convencionais de petróleo e carvão. Junto a isso, nós temos os carros elétricos, citado anteriormente, porque fica muito mais atraente para o consumidor ter um carro elétrico, que tem um desempenho excelente, mas os valores são um pouco salgados para o modelo convencional, onde a energia é um pouco cara e não é muito eficiente. Então, se ter um carro não é tão atraente, um carro elétrico. Mas o carro elétrico, no geral, ele serve como um bem para o meio ambiente, mas ao mesmo tempo ele é uma fonte também de energia. Por exemplo, se uma casa que tem um carro elétrico acaba a energia, ele consegue inverter o motor e colocar para esse motor gerar energia para casa, abastecendo ali por alguns minutos, talvez horas, dependendo da demanda que você utilizar na sua casa, e até isso te mantém, no modelo convencional, claro, essa falta de energia que pode estar ocorrendo no momento. Já em redes elétricas inteligentes, esse modelo não acontece, então os carros elétricos ficam mais atraentes ainda, porque eles só abastecem com a energia, sendo ela muito mais eficiente, mais rápida, mais limpa também. Nós conseguimos ver também as residências inteligentes, as cidades e prédios comerciais e as fábricas, que no caso as indústrias 4.0. Elas têm uma demanda imensa de energia, uma vez que seus processos são totalmente automatizados e que se usa de supervisórios, de várias ferramentas, sensores e tudo que demanda de eletricidade para ter um funcionamento muito melhor do que todos os sistemas convencionais que nós já estamos acostumados. Aqui, nesse tópico, eu irei falar um pouco sobre a evolução do consumo de energia. Isso é um gráfico gerado pela Vaclav Smil, juntamente da BP, Análise Estatística de Energia Mundial, que é um órgão americano. Eles desenvolveram essa pesquisa analisando as nossas fontes de energia, porque, como nós bem sabemos na eletricidade, o nosso consumo de energia está totalmente interligado com o tanto que é produzido, porque eles são gerados e consumidos por ambas as partes, né? Então, são equivalentes. No caso, a gente consegue ver que de 1800 a 1850, nós tínhamos uma dependência imensa de apenas uma fonte de energia. Depois de 1850 a 1900, nós conseguimos ver que já começa a se ter um pouco de carvão também. Um poluente, mas que na época era bastante atraente, pois não se tinha muito desenvolvimento científico, não é mesmo? Que no caso ali é o coal. De 1900 a 1950, nós conseguimos ver que o carvão, o coal, teve um desenvolvimento bastante notável, e junto a isso surgiu o crude oil, que no caso seria o petróleo e os óleos mais fósseis, né? Combustíveis fósseis e não renováveis. De 1950, ali por volta a 2000, por volta de 1980, 90, se começa a ter o surgimento de energias renováveis, como a nuclear, um pouquinho da solar, por vento, da eólica, no caso. Mas aí, de 2000 para frente, já são valores bem significativos do gás natural, de hidroelétricas, nuclear, vento
e solar. E no próximo slide eu vou mostrar aqui uma simulação, como podemos ver, feita pela Madava, isso foi em 2010, mas é uma simulação, uma projeção até 2060. E nós conseguimos ver que de 2020 para frente, já é até comum a gente ver no nosso cotidiano um aumento significativo de placas solares, que é o amarelo. É uma energia, uma tendência daqui para frente, pois ela tem um rendimento e uma resposta muito boa, é de fácil aplicação, qualquer um pode ter na sua casa, e, como eu disse, você fica totalmente independente da rede, porque você gera a sua própria energia, que são os casos dos edifícios inteligentes e residências inteligentes, não é mesmo? E conseguimos ver que também de 2020 a 2040 vai ter um declínio imenso e significante no consumo de produtos que poluem, por exemplo, o carvão, o petróleo, e a sociedade vai optar por energias mais limpas e mais inteligentes e renováveis. Esse gráfico, já trazendo para contextos do Brasil, foi feito pela Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, que é uma empresa parceira da Minas e Energias do Brasil, que é o órgão brasileiro, e eles fizeram essa projeção para 2030 de como serão os consumos por setores da nossa energia produzida. Em 2005, a gente tem ao lado ali uma perda de 15%, em 25 anos, a perda seria reduzida só em apenas 2%, ainda é uma perda gigantesca, 13%. Como eu disse, a IBM fez uma pesquisa recente e disse que no Brasil perdemos cerca de 15%, 14% a 15% da nossa energia. Então é algo muito ainda que tem que ser analisado, porque é um grande problema para o Brasil, não é mesmo? Conseguimos ver que o residencial e o comercial já ocupam quase 50%, quase a metade, na verdade, porque está em cerca de 44%, da energia consumida final. E esse valor só tende a crescer, tende a aumentar. Então, por que ficar dependente de uma rede convencional e não se aderir às redes inteligentes com consumos renováveis e você mesmo gerar a sua própria energia? Que é o assunto que iremos falar agora, que são as edificações inteligentes. Antes de introduzir e falar tudo, eu irei falar um pouco essa citação da Intelligent Buildings Institute, IBI, que é o Instituto de Edificações Inteligentes dos Estados Unidos, que eles definiram um pouco o assunto de edifício inteligente em uma frase, que é a seguinte: um edifício inteligente é aquele que oferece um ambiente produtivo e que é economicamente racional, através da otimização dos seus 4 elementos básicos: estrutura, sistemas, serviço e gestão, e das inter-relações entre elas. Os edifícios inteligentes ajudam os seus proprietários, gestores e ocupantes a atingir os seus objetivos sobre as perspectivas do custo, conforto, adequação, segurança, flexibilidade no longo prazo e valor comercial. Ou seja, é um pensamento atual que já pensa no futuro, com sustentabilidade e uma melhor eficiência nessa produção e gestão de tudo, interligando a internet das coisas, a Big Data, com o próprio consumo de energia, que é algo comum na sociedade para nossos celulares, nossos computadores, nossas casas e tudo mais. Então, eles têm enfoque na estrutura, porque a estrutura comercial, estrutura residencial, influencia também no nosso consumo, como eu vou citar no exemplo na parte prática, como eu disse. E também os serviços e a gestão, porque com a internet das coisas e um banco de dados, você consegue ter uma otimização e uma ampla visão de todo o seu sistema e toda a sua residência, edifício, indústria, uma visão muito ampla de tudo que está acontecendo e como solucioná-la. Os edifícios devem ter o objetivo de evoluir conforme as tecnologias, sendo elas na automação residencial ou predial, no serviço de segurança e monitoramento, na informática e também na supervisão. E, por fim, gerar conforto e facilidade no serviço de quem estiver utilizando. Para as construções de edifícios inteligentes, inicialmente é exigido que exija uma capacidade de ser altamente conectado com sistemas, com câmeras e com computadores, todos estes conectados a uma rede eficiente de informação.
abordando a internet das coisas. Como eu disse, utilizando de bancos de dados e de internet das coisas para se ter um melhor aproveitamento, maior dimensionamento, supervisão e controle de tudo que está sendo executado ali no ambiente. Além disso, deve ser flexível para a aplicação de modificações em sua obra, moderno e, acima de tudo, ecologicamente correto. Como eu disse, as edificações inteligentes que estão totalmente interligadas às smart grids, eles compactuam muito com a geração e distribuição de energia elétrica de maneira eficiente e ecologicamente correta, sempre em foco em energias sustentáveis. Os edifícios inteligentes são equipados para um melhor aproveitamento de energia, utilizando de conhecimentos sustentáveis para a sua estruturação física, economizando energia durante seu funcionamento e, ao mesmo tempo, produzir sua própria energia. Isso é chamado de cogeração. No caso, cogeração é que, nas redes inteligentes, como eu disse, às vezes o seu prédio ele gera muita energia e a rede está faltando um pouco. Então, como está sobrando no seu sistema, você libera para a rede e, assim como o caso contrário também, quando estiver faltando no seu, a rede distribui para você. Então, você é altamente sustentável e, caso aconteça algum problema de faltar energia para você, a rede te fornece. Então, você sempre terá energia, sempre estará funcionando, e isso é muito significativo, por exemplo, para a indústria 4.0. Esses edifícios produzem sua própria energia por parte de painéis fotovoltaicos e até mesmo por elevador que se autocarregam. Isso eu vou falar daqui a pouco no exemplo prático. As edificações inteligentes, continuando, a construção de edifícios inteligentes vem se tornando cada vez mais essencial na vida do ser humano. Isto porque a automação tomou conta do setor industrial e facilitou a produção, tornando mais confortável a relação homem-máquina, que pode comandar tudo através de botões e sensores. Como o nosso próprio professor Josivaldo sempre cita na sala, daqui para frente tudo será automatizado e controlado por smartphone, por um tablet ou até mesmo por um smartwatch, que são os relógios inteligentes. Então, os edifícios inteligentes se adequam a isso também. Eles têm todos os controles de lâmpada, de portas também, porque eles usam maçanetas eletrônicas, portas, telefones, todos os eletrodomésticos, todos os equipamentos, lâmpadas, toda a rede da sua casa, como mostra na ilustração abaixo, nós conseguimos ver que estão todos interligados e você teria todos esses controles na palma da sua mão. E alguns dos fatores que são indispensáveis na automação inteligente são aumento e facilidade dos níveis de controle, facilidade de instalação e conexão dos dispositivos móveis, otimização do uso de energia, monitoração em tempo real dos comandos e controlador lógico programável. Aqui nós temos a aplicação prática que eu citei. Esse, aqui embaixo, na esquerda, nós conseguimos ver o edifício Eldorado Business Tower. É um prédio de São Paulo, desenvolvido por pesquisadores, e ele é altamente sustentável. Começando por esses vidros verdes que conseguimos notar nele. Na época que ele foi feito, em 2015 aproximadamente, e não era um conceito tão comum, hoje já é um pouco mais comum. Mas esse vidro verde, o que ele diz? Que, como eu disse, desde a construção você já tem que pensar no edifício ser inteligente. Então, esses vidros verdes, ele permite a passagem de 70% da luz solar, só que, ao mesmo tempo, ele só deixa passar 26% do calor. Ou seja, eles conseguiram economizar em todo esse prédio 600 ares condicionados que seriam necessários para manter a temperatura se fossem vidros convencionais. Mas, por ser esses vidros verdes, a temperatura só passando 26%, eles conseguiram colocar um ar-condicionado, menores números de ar-condicionado, que é um dos principais consumidores de energia nessas edificações e ambientes residenciais. Um outro tópico também é esse ar-condicionado central, entre aspas, inteligente. Porque geralmente é comum se ter um ar central, onde ele pega pelo termostato e distribui toda a ventilação pelo prédio e toda a construção. No caso, eles pegaram uma tecnologia desenvolvida no Japão, que é de um ar-condicionado que, na verdade, ele não é central. Ele é central, entre aspas, porque ele é dimensionado por vários ambientes. Então, ele consegue controlar a temperatura em cada ambiente, separadamente, não fazendo uma generalização.
e então ele consegue colocar onde tem mais humanos, ele consegue colocar um pouco mais de luz, e onde está mais vazio ele economiza no ar-condicionado, e assim ele equilibra, economizando um número muito significativo de energia. Também ele é presente com cisternas de água, ou seja, captação de água da chuva, e ele mesmo trata essa água, disponibilizando para descarga, para torneiras, para fins mais secundários e não para consumo para beber mesmo, né? E, como eu disse, o elevador, que é esse da imagem ao lado, um elevador com dínamo, que eles fizeram um levantamento e ele faz uma economia de 40% de energia. Por quê? Assim que ele parte ou que ele para, que é a frenagem do elevador, ele gera energia, assim como os carros híbridos também geram ao frear. Os elevadores com dínamo também geram energia, então eles se autossustentam. E geralmente o elevador consome muita energia em edificações, ou seja, 3 pontos que eram muito fortes de consumo em prédios, eles conseguiram economizar muito significativamente, né? Porque o ar-condicionado deles distribui de maneira separadamente todos os ambientes, e então ele consegue equilibrar e se auto-ativar ou auto-desativar quando não tiver necessidade dele estar funcionando. Esse elevador com dínamo, que também economiza a própria energia, ele gera mais energia do que ele consome, na verdade, ele conseguiu economizar 40% de toda a edificação, e até a própria, os vidros verdes, eles conseguiram economizar, se não me engano, 6.000 lâmpadas e 600 ar-condicionados com isso, pois ele conseguia captar bastante parte da luz solar, 70%, é um número muito significativo, mas ele só deixava passar 26% do calor. Então, isso deixava o ambiente muito mais agradável e mais fácil de ser mantido pelo ar-condicionado. E na outra foto aqui ao lado, nós conseguimos ver que é o que resume bastante de edifícios de geração e distribuição de energia, né, em edifícios inteligentes. Eles são muito sustentáveis para o planeta e, na verdade, eles também são muito eficientes, ou seja, é bom para os dois lados. Ele é muito eficiente e muito econômico e sustentável para o planeta. Aqui é o exemplo do ar-condicionado, onde você consegue ver a temperatura, os ambientes com diversas temperaturas, né? São poucas variações aí, porque é uma casa pequena, mas nós conseguimos ver a temperatura externa, ali abaixo, 32,46, e as diferentes pontos de energia, ou de temperatura pelos ambientes da casa. Isso só de um pequeno ambiente. Agora, transformando para uma escala industrial, ou até mesmo de um prédio de mais de 70 andares, isso é um ponto muito significativo a ser economizado. E, por último, a conclusão. A construção das cidades inteligentes do conceito de indústria 4.0 como padrão de produtividades semelhantes exige um fornecimento também inteligente do principal recurso de abastecimento, que é a energia elétrica. Explanadas as vantagens e contribuições, fica evidente a necessidade do profissional de engenharia de produção e das demais engenharias no geral, e entre outras áreas, de tratamento tecnológico como ciência de dados, para buscar conhecimento aprofundado sobre os modelos inovadores de redes elétricas. Os edifícios inteligentes são revolucionários e irão agregar muito à sociedade, como exemplo de geração e distribuição de energia de maneira eficiente e sustentável, e junto a isso, agregar a internet das coisas e a automação aos ambientes comerciais e residenciais, trazendo maior conforto para a sociedade, maior eficiência e uma evolução significante na tecnologia nesses ambientes. Obrigado, por hoje é só, e eu agradeço a atenção de todos e do professor Josivaldo. Boa noite.